Salve, salve pessoal! Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui na nossa Rádio e TV Federal no Ar. Estamos aqui hoje para dar início a uma nova série, a um novo programa aqui na nossa grade de programação. E aí, Nayara, conta pra gente, o que é esse programa? Então, o novo programa é Historiense, vocês já viram a chamada dele no Facebook, se não viram, vocês estão conhecendo agora. É um programa voltado para a apresentação da história da ciência. Então, nós vamos buscar temas que envolvam ciência, principalmente que estão ligados ao nosso dia a dia, e contar a história desses temas para vocês. Perfeito. O Historiência foi idealizado pelos alunos aqui do Instituto, mais precisamente pelo pessoal aqui da rádio, né? A Nayara entrou em contato comigo, informou que queria realizar um programa de história. Eu achei super bacana e aí eu entrei aqui como auxiliar. Então, Historiência é comandado pela Nayara e pelo Daniel, que está gravando aqui o programa pra gente. E eu aqui com vocês, o professor Lucas, História, aqui do campus Suzano. Nessa temporada do Historiência, nós abordaremos vários temas sobre história da ciência, então vai ter programas sobre criptografia, sobre medicina indígena, sobre origens da eletricidade, e nesse primeiro programa nós iremos para um tema muito especial, que é Mulheres na Ciência, principalmente voltado para as áreas de atuação de pesquisa aqui do Instituto Federal Campus Suzano, que é engenharia, automação, química e administração. Então nós selecionamos algumas mulheres cientistas, ou não, né? Mas mulheres representativas nesses campos científicos, e vamos mostrar agora quais são as importâncias, quais são os pioneirismos dessas grandes cientistas. Nayara, o que a gente terá hoje, então, no programa? Quem serão essas cientistas? Qual será a primeira cientista da nossa ordem aqui? A gente começa aqui com a Marie Curie, depois a gente vai passar para a área de automação e nós vamos falar sobre a Grace Hopper e a Ada Lovelace. E no finalzinho vamos terminar com a administração, contando um pouquinho da história da Margaret Thatcher. Perfeito. Então, a gente começa agora o nosso primeiro episódio do Historiência com a história da Marie Curie. Daniel, solta pra gente aqui no vídeo a imagem da Madame Curie, uma das cientistas mais importantes, mais significativas da história, independentemente de gênero, né? A Madame Curie ultrapassa bastante essa barreira. Vamos por partes. Curie nasce na Polônia em 1867, uma época que, como nós sabemos, muito difícil para o desenvolvimento acadêmico feminino, né? Várias barreiras eram colocadas contrárias à possibilidade das mulheres receberem educação formal, e poucos anos depois ela já recebe a premiação máxima da ciência, que é o Prêmio Nobel. Ela vai ser inclusive a primeira mulher cientista a receber um prêmio Nobel. Então, em 1867, na Polônia, vai nascer essa nossa pequena, então, destaque da ciência. Bom, Curie fica imortalizada na história da ciência por seus trabalhos que uniram duas áreas distintas do saber, né? Física e química. Seus trabalhos junto, inicialmente, a seu marido, Pierre Curie, que aparece também aqui na imagem, junto de Marie, renderam a ambos, em 1903, o Prêmio Nobel de Física, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro Nobel. Marie Curie chega na França após alguns anos vivendo na Polônia, onde trabalhou como governanta e como professora de ensino básico. Ela vai para a França tendo como objetivo perseguir uma carreira acadêmica, uma carreira universitária, e lá ela passa a estudar junto a Pierre, seu marido, seu futuro marido. E Pierre Curie, vendo o potencial da jovem Maria, abre o seu laboratório,
para que ela possa desenvolver pesquisas científicas. Pouco tempo depois desse início dessa relação, Curie e tanto Maria quanto Pierre são procuradas pelo cientista Henri Becquerel, que estava inicialmente pesquisando os efeitos produzidos pela fração de alguns átomos, né? Essas pesquisas que vão unir então esses três cientistas, Becquerel, Marie Curie e Pierre Curie, serão as pesquisas pioneiras com radioatividade na história. Por isso, em 1903, eles recebem o primeiro prêmio Nobel na área de física. Esse prêmio Nobel eleva Marie e Pierre a um status muito grande na comunidade científica francesa. Só que a tragédia chega para o casal poucos anos depois. Em 1903 eles recebem o Nobel. Em 1906 Pierre morre em um acidente bastante complicado, né? Ele é atingido por uma roda de carruagem na cabeça, falece, e Marie Curie continua o seu trabalho científico mesmo após o falecimento do marido. Ela passa a lecionar na Universidade de Paris, vai se tornar também a primeira mulher a fazer parte do corpo docente como professora universitária em Paris. E em 1911 ela acaba recebendo uma outra congratulação, um outro prêmio, o segundo prêmio Nobel de sua carreira. E isso é algo que até hoje é inédito, né? Nenhuma cientista no mundo recebeu 2 prêmios Nobel por áreas científicas. Nós já tivemos casos de receberem, por exemplo, literatura e paz ou alguma área científica e paz, mas 2 prêmios Nobel por questões científicas, apenas a Curie. E mais interessante ainda, né? São 2 áreas diferentes. Então, o primeiro vai para a física e o segundo vai para a química. No segundo, ela recebe pela descoberta de novos elementos atômicos, notadamente o rádio e o polônio, que vai receber inclusive o nome, né, homenagem à pátria natal de Curie. Importante lembrar também que Curie não patenteia a sua descoberta nesse caso e deixa aí as pesquisas com o rádio serem de livre acesso para a comunidade científica. Então a gente já vê uma mentalidade aí de diálogo científico, de abertura, né? Após esse segundo prêmio Nobel, a Primeira Guerra Mundial eclode na Europa e Madame Curie não se furta de participar na guerra. Peço, Daniel, coloca pra gente aquela foto dela no caminhão. Isso! Essa foto aqui é bastante significativa. Curie dirigindo um caminhão. Esses caminhões tinham um equipamento de raio-x instalados na traseira, né? E foram muito importantes para o tratamento dos soldados franceses durante a guerra. Foi a primeira vez que se experimentava com raio-x em um momento tão drástico, né? Tão específico, uma guerra, tantas mortes, e Marie esteve por lá. Marie Curie também, anos depois, após a guerra, continua na universidade, é uma grande incentivadora da pesquisa científica, do desenvolvimento científico, se torna uma espécie de porta-voz da ciência, vai fazer várias viagens pelo mundo, levando a sua história, as suas ideias, e uma dessas viagens, inclusive, é aqui ao Brasil, né? Nós temos aqui também um recorte de jornal, a senhora Curie, em São Paulo. Então, 1926, ela vem acompanhada de sua filha Irene, e ambas vêm fazer um giro aqui pelo Brasil. Acabam no jornal, eles dão muita ênfase para a visita a Águas de Lindóia,
né? Porque existe aquela questão de águas de Lindóia ter águas ali com propriedades térmicas radioativas, e isso teria chamado a atenção de Curie, mas ela vem principalmente para palestrar dentro das instituições acadêmicas no Brasil. Lembrando, ela vem antes da fundação da Universidade de São Paulo, considerada a primeira universidade do Brasil. Curie falece em 1934 em decorrência aí da exposição que ela teve a materiais radioativos, né? Vamos lembrar que ela, Becquerel e Pierre Curie foram pioneiros nessas áreas, então enquanto eles pesquisavam, eles ainda não tinham muita noção de proteção contra a radioatividade, eles mesmos criam a ideia de radioatividade, né? Então ela acaba sofrendo no final da vida com algumas doenças e falece em 34 em decorrência de um câncer de útero. É importante também lembrar agora, para finalizar essa história do pioneirismo de Curie, que a história da família Curie não se resume a Pierre e a Marie. A sua filha Irene também vai receber o prêmio Nobel na área de física, assim como a mãe, o que vão tornar as primeiras mãe e filha, e um dos pouquíssimos casos aí de famílias que vencem o prêmio Nobel, né? Inclusive de uma geração para outra, de mãe para filha. Marie Curie, nós conhecemos bastante o seu trabalho, mas talvez nós demos menos atenção aos trabalhos de Irene, sua filha, embora ela tenha tido um impacto significativo na história mundial. Os trabalhos da filha de Marie Curie, Irene, olhem que interessante, a mãe descobre as propriedades radioativas, nomeia 2 elementos atômicos e a sua filha descobre formas de sintetizar artificialmente alguns átomos, né? A pesquisa de Irene Curie deu abertura posteriormente para exploração tanto da energia nuclear quanto de outras aplicações como as bombas nucleares que nós veríamos em ação uma década depois, durante o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, esse é um passeio aqui biográfico em torno da história de Madame Curie. Nós vimos aqui sua importância para a área da física, da química, os prêmios Nobel que ela recebe. E aqui no Historiência, vocês nos acompanham pelo vídeo, fica a dica, nós também mantemos um podcast. E no nosso podcast nós temos um conteúdo exclusivo que não vai aparecer aqui no vídeo. Conta pra gente, Nayara. Bem, nós selecionamos algumas músicas que tenham a ver com o tema ou então com a época da qual as cientistas estamos falando. E aí no podcast vocês podem escutar um pouquinho das músicas que nós vamos tocar para vocês. Perfeito. Então, para você que está vendo o vídeo, a gente vai dar uma paradinha, você já continua com a segunda parte. E para você que está acompanhando o podcast, vem com a gente para ouvir o melhor da música eletrônica com Kraftwerk.